Olá, pessoal. Meu nome é Jamile e eu vim aqui dizer para vocês que há muitas situações que nós vivemos quando nós somos traídas. E quando a gente é traída, gente, a gente passa por um processo, principalmente aquelas que realmente querem uma restauração no seu casamento. E esse canal é para isso. Então eu vim aqui dizer para vocês que há vida após a traição. Eu mesmo tenho vencido algumas etapas. Mas sabe, gente, existem algumas situações que nós vivemos no nosso cotidiano quando acontece a traição. Algumas de cara já perdoam e outras não, né? Outras mandam embora e tal, e vivem um processo muito mais difícil. Mas aquelas que querem realmente, assim, uma restauração, principalmente na sua vida emocional, na sua vida pessoal, é necessário, sim, que você passe por um processo que a gente chama o processo do deserto. E a gente entra nesse processo do deserto, que não é fácil, gente, é muito complicado. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos, temos que aprender nesse deserto, reaprender algumas coisas. A primeira coisa é saber quem você é. Você precisa saber quem você é e a partir do ponto, desse ponto, você vai sim caminhar por esse deserto. Por que eu estou falando sobre quem é você? Porque não tem como você se deslocar de algum lugar sem saber aonde você está, qual é o ponto inicial. Então, a primeira coisa que você precisa realmente nesse processo de dor, nesse processo de mágoa, de angústia que você passa, que não é fácil, gente. Essa primeira fase é uma fase muito, muito difícil. Mas é necessário você primeiro saber quem você é nesse deserto. E a partir do momento que você sabe quem você é, você vai caminhar nesse deserto entendendo qual é o seu propósito. Porque só há propósito, só sabe qual o propósito a partir do momento que você sabe quem você é. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você diga para você mesmo quem você é. Procure saber quem você é nessa jornada. Procure saber quem você se tornou com essa dor, com essa fragilidade que a gente fica, essa insegurança. Tudo isso é causado pela falta de autoestima. Então, a primeira fase desse processo é realmente saber quem você é. E é uma parte que foi muito difícil. É muito difícil porque nesse primeiro momento você fica se comparando muito com a OM, você fica se perguntando por que seu marido fez isso, você fica denigrindo a sua imagem, você se sente a pior pessoa. E, na verdade, é o contrário, né? É o contrário. Por quê? Porque você é que está sendo a vítima. Mas aí tem que ter cuidado com isso, né? Nesse primeiro momento, quando você está realmente passando por um momento delicado como esse, sem saber para onde vai, sem saber se fica, se vai, se perdoa, se não perdoa. Nesse primeiro momento, a nossa tendência é se preocupar com o outro, né? Olhar o que o outro está fazendo, correr atrás, ver que ele tá, como está agindo, vai nas redes sociais. Quem nunca foi, né, gente? Vai nas redes sociais, procura saber se tá com a outra ainda, se não tá, o que tá fazendo. E quando sai de casa, quer saber se ele tá com a OM ainda, se viaja, se não viaja. E um monte de coisa acontece nesse período. Mas a verdade é que você precisa, na verdade, cuidar de você. Esse primeiro momento é necessário você se redescobrir como mulher, você se redescobrir como mãe, você se redescobrir como dona de casa, como profissional, a sua área financeira. Então, todas as áreas da sua vida agora estão realmente distorcidas, estão emaranhadas. Então, você precisa, nesse primeiro momento, realmente cuidar de você. A gente costuma dizer, eu aprendi isso com a Nathalie Pinheiro, uma das minhas mentoras, inclusive, é virar esse holofote para você. Porque quando você vira para você, aí você começa a enxergar o que realmente é necessário de mudança. Ah, mas foi ele que errou, ele que tem que mudar. Não, nesse primeiro momento, não cabe você dizer se ele tem que mudar, por que ele tem que mudar. Não, esse primeiro momento é seu.
É você que está machucada, é você que está ferida. Sabe por quê? Porque quando a gente está ferida, a nossa tendência realmente é destilar veneno. Por quê? Porque a gente está ferida. A gente dá o que a gente tem. Então, nesse primeiro momento, é necessário realmente você virar esse holofote para você. Ou seja, você precisa se preocupar com você, cuidar da sua autoestima, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Você precisa cuidar realmente de você. Deixa o outro lado, por quê? Porque o outro lado, Deus vai tratar com ele, Deus vai cuidar dele, mas agora, nesse primeiro momento, não corra atrás, não vá atrás, cuida de você. Quando você souber de alguma coisa que o seu emocional querer explodir, querer ir para cima, querer correr atrás, respira fundo, vai fazer uma caminhada, vai fazer algo que você goste de fazer, ou vai estar com pessoas que você ama, que isso também é muito importante, você ser amparada emocionalmente através de um familiar, de um amigo, enfim, de uma amiga, né, que você tenha, e que esse momento, sim, vai ser muito importante para você nesse primeiro momento. Então, hoje eu quero ficar por aqui, nesse primeiro vídeo, curtinho, porque eu sei qual a dor que você está passando nesse momento e eu quero muito, muito te ajudar. Então, toda terça e toda sexta-feira estarei aqui enviando novos vídeos para vocês, tá bom? Porque eu quero muito, muito, muito que você também saia desse processo uma pessoa melhor, como Deus tem feito na minha vida. Eu passei por momentos muito difíceis e durante todo esse processo desses vídeos que eu estarei fazendo com vocês aqui, eu também estarei postando para vocês a respeito também de como tem sido comigo. Então, esse primeiro momento, quando aconteceu comigo, eu foquei muito no meu cônjuge, eu foquei muito na vida dele e esqueci realmente de mim. Esqueci dos propósitos que Deus tinha na minha vida, eu esqueci totalmente e foquei nele, sendo que eu estava ferida, estava machucada. Então, qual foi a tendência disso tudo? Foi ele sair de casa, né? Claro. Por quê? Porque eu realmente aprontei um bocado, né, gente? Corri atrás, procurei saber o que estava fazendo, por que ele estava fazendo aquilo comigo. Todo dia era uma briga dentro de casa. Então, assim, realmente a gente viveu momentos muito tensos depois da traição dele. Então, e eu me perdi nessa fase. Realmente eu me perdi. Na época eu estava desempregada devido o período do Covid e tal. Então, assim, acabou que ajuntou tudo. Eu profissionalmente não estava bem. Sempre trabalhei, gente. Eu trabalho desde meus 14 anos. E aí eu me vi, assim, sem emprego, sem trabalho, sem saber o que fazer, com 2 filhos, como é que eu ia agir, como é que eu ia fazer. Mas nesse processo, gente, realmente essa primeira fase, a nossa vida está toda desajustada. Então, por isso, é preciso você realmente se reconectar com você mesmo, se reconectar com Deus, se reconectar com você, se reconectar com seus filhos, porque a gente esquece, né? A demanda é muito grande, né, gente? A nossa... um parêntese aqui. Realmente, a nossa demanda é muito grande. Mas eu quero dizer para você que é possível você viver no deserto, mas ser feliz. É possível você estar nesse deserto, é possível você viver adversidades complexas, mas estar feliz. Ser uma pessoa feliz, porque estar e ser são 2 coisas bem diferentes. Porque estar é um estado. Hoje você está, daqui a pouco você já pode não estar, mas ser é algo que é concreto. Então, você é, de fato, feliz. Independentemente se o marido está em casa, se o marido não está em casa, se o marido está com a OM, se o marido não está com a OM, se o marido viajou, se o marido não viajou. Até porque isso não é problema nosso, né? E essa primeira fase é bem complicada e é bem difícil mesmo. Se você não se reconectar com você mesmo, a tendência é só piorar. Você cair numa depressão, você viver uma fase realmente que pode sim machucar e ferir mais pessoas, porque você não vai só se ferir, você vai ferindo também. Então, a melhor coisa agora, nesse primeiro momento dessa fase que você está vivendo, respira fundo, respira
e começa realmente a buscar coisas que você há muito tempo não fazia, que você pode fazer agora. Esse deserto que você está passando, vai vir um novo plantio para você. E vai depender, a colheita futura vai depender do que você plantar agora. Então, planta coisas boas, planta coisas que você vai realmente perceber mudanças na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Muitas as pessoas vão começar a olhar para você e vai falar assim, caramba, olha o tanto que ela está diferente, olha o tanto que ela mudou. E realmente, gente, a gente muda. Eu achei que era o fim. Eu achei que não havia mais jeito para mim. Só que tudo que eu vivi, todo aquele início, eu não tive ajuda de ninguém. Então, foi muito complicado, muito, eu errei muito. Mas eu quero que você entenda nesse vídeo que eu tô aqui para dizer para você que é possível. É possível você viver uma vida totalmente feliz, totalmente alegre, ainda que o marido esteja lá fora, porque o meu marido ainda não voltou. Ele não voltou ainda para casa, não. Ele ainda está lá, ele está vivendo o processo dele, o deserto dele, que acaba que a gente fica sabendo de alguma coisa ali e tal, que ele mesmo acaba falando, né? Que ele vem ver os filhos, enfim. Mas sabe, gente, é possível você viver em paz, porque esse início, gente, todo mundo passa por isso. E a tendência do cônjuge que errou, que tá no pecado, é tentar virar esse jogo. Dizer que a culpa é sua, que é você que não presta. Ele vai tentar dizer para as pessoas lá fora, tentar convencer as pessoas que você é a errada da história. Que se ele fez essa escolha, que essa mudança que ele fez, até porque ele precisa de aprovações, gente. Porque ele sabe que está errado. Mas de tudo, ele tenta virar para ele o lado bonzinho da história. Por quê? Porque ele precisa de aprovações para os erros dele. Ele precisa que pessoas o apoiem. E o que acontece é que ele vai realmente falar mal de você, ele vai fazer coisas que você vai falar, não acredito, ele que errou, ele que está em pecado, ele que está fazendo as coisas erradas, e no final das contas, ele está me tratando desse jeito, ele está fazendo isso comigo, eu não acredito. E a gente se revolta, a gente faz muitas coisas, né, gente? Outra situação também que a gente fica, é verdade isso? É verdade aquilo? Você fez isso e você encosta o cara na parede, só que na verdade o que ele faz é mentir. Porque agora, gente, ele está no pecado. Ele está vivendo um mundo de pecado. Ele tá vivendo do jeito que o mundo quer que ele viva lá fora. E uma das coisas que a gente sabe que acontece é a mentira. Ele fica, tudo que ele fala, de 10 palavras que ele fala, 20 é mentira. Então não adianta você ficar perguntando, você tentando argumentar, querendo saber a verdade, que ele não vai te dizer. Ele vai mentir. Ele vai tentar te enganar, porque ele não quer falar a verdade, gente. Ele não vai falar a verdade. Ele tá no mundo e ele só vai se embaraçando cada vez mais com as mentiras dele. E é normal isso. Até porque ele tá fazendo tudo que a carne diz para fazer, né? Lá em Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. E no 5:19 vai falar sobre o fruto da carne. E um dos frutos da carne é o quê? A mentira. É a mentira, o adultério. Então, tudo isso ele vai estar vivendo. Por quê? Porque ele está realmente vivendo na carne. Então, não espere. O nosso problema é que a gente cria muitas expectativas em volta do homem, do cônjuge, né? Em si. A gente acha que ficando bonzinho, mudando o nosso jeito, que na maioria das vezes a gente quer mudar por causa do outro, a gente não quer mudar por nossa causa. Isso também é uma falha, é um erro muito grave, gente. Você tem que mudar, não é pelo outro, você tem que mudar por você mesmo. Porque você quer ser uma pessoa melhor para você mesma, para os seus filhos, para os seus familiares, enfim. Aos olhos do próprio Deus, você quer ser uma pessoa melhor. Então você pede, Senhor, me muda, me molda, transforma tudo que há em mim. É assim que a gente faz, não é? Mas, na maioria das vezes, pelo menos nesse início aí, a gente realmente quer mudar por medo,
porque a gente não quer que o outro vá embora, porque a gente não quer que o outro continue traindo. Aí a gente quer essa mudança, mas não é uma mudança real, não é uma mudança verdadeira. Você muda ali um dia, 2 dias, no terceiro dia você já está soltando as cachorras de novo. E não é assim. A nossa mudança, ela é gradativa, a verdadeira mudança ela é gradativa e ela vem da parte de Deus. E a gente vai mudando para nós mesmos, porque nós queremos mudar, não por causa do outro. Porque o problema da gente é que a gente cria realmente expectativa no outro, de que as coisas vão melhorar e que tudo vai melhorar por causa do outro. E não é. As nossas expectativas não podem estar no homem, não pode estar no cônjuge. As nossas expectativas têm que estar em Deus, porque é de Deus que realmente vem a verdadeira mudança. Deus vai transformar a vida dele, Deus vai mudar, ele vai voltar para casa. Mas nesse primeiro momento, não é isso que importa. Nesse primeiro momento, o que importa é você. Quem você é, aonde você vai chegar, qual é o propósito com tudo isso, porque Deus tem um propósito com tudo isso na sua vida. Pode ter certeza que há um propósito além de mudar você. Há um propósito de Deus. Então, comece, em vez de se perguntar por que isso, por quê, por que ele fez isso, por que ele fez isso, comece se perguntando, Deus, qual é o propósito que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o propósito com tudo isso que o Senhor quer me ensinar? Eu quero, Pai, fazer conforme a tua vontade. Quanto mais rápido você aceitar o processo, mais rápido você sai dele, entende? Então, por isso que eu digo para você, a vida após a traição, gente. Há uma vida que Deus quer dar a você. Pode ter certeza que você não vai ficar do mesmo jeito, que essa dor vai passar, que esse desespero, essa insegurança também vai passar, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperta o sininho aí, porque eu tenho certeza que toda semana nós vamos ter um encontro maravilhoso aqui, tá? Toda terça e toda sexta, vou estar sempre postando vídeos aqui. Então, se você tem uma pergunta, fique à vontade, tanto aqui como lá no Instagram, no direct, eu respondo. Pode perguntar, gente, que eu vou responder a sua pergunta da melhor forma possível. E também eu aceito sugestões de temas para nós também estarmos aqui falando sobre cada tema que você tiver aí no seu coração, tá certo? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, que venham mais vídeos por aí, tá bom?